Dando continuidade ao vídeo anterior, nós tínhamos feito a formatação inicial dessa planilha 3, onde colocamos as anotações de 11 faltas dos 5 alunos inicialmente cadastrados em nosso boletim de notas. Aqui fizemos a contagem de quantas faltas cada aluno teve usando a função conte-se. E aqui, através da divisão desse valor pelo número total de 11 faltas, fizemos o cálculo do percentual de faltas. Após a divisão, selecionamos o botão porcentagem e atribuímos mais uma casa decimal. Para dar continuidade ao nosso projeto dessa aula, iremos agora para o guia exibição e no bloco mostrar eliminaremos as linhas de grade, deixando limpa a região em torno da tabela, para que ela possa ficar mais apresentável. Também devemos renomear a planilha 3. 2 cliques sobre o nome planilha 3 e renomeando para frequência. Não precisa digitar o acento, porque nesse momento não é interessante, quando digitarmos o nome da planilha, colocarmos o acento em frequência. Em abas de planilha, colocamos apenas caracteres normais, evitando os caracteres especiais. No outro momento, comentaremos mais sobre isso. Voltaremos agora à planilha de número 2. Na planilha de número 2, já havíamos feito a formatação básica, o cálculo da soma e o cálculo da média. Vamos agora pensar na seguinte situação. Queremos que todas as notas de cada aluno que forem abaixo de 6 pontos fiquem na cor vermelha. Podemos fazer isso da seguinte forma. Clica em cada célula que contém nota menor que 6 e em seguida no botão com a cor vermelha. Mais uma vez. Outra vez. Só na N1 temos 3 notas abaixo de 6. Na N2 temos apenas essa nota 5 abaixo de 6. Na N3 temos essa nota, a terceira, abaixo de 6. Ok. Mas observe que procedendo dessa forma, há um equívoco. Se a nota, por exemplo, do Saci Pererê, nota 1, for alterada por algum erro qualquer cometido na primeira digitação, para 6.5. Veja que ela se transforma numa nota acima de 6, porém permaneceu com a cor vermelha, o que não deveria ocorrer. Então, o fato de sairmos clicando em cada célula com nota menor que 6 e em seguida no botão para selecionar a cor vermelha não é um procedimento adequado. O que deveríamos fazer, sim, é selecionar todas essas 3 colunas, todos os campos que contêm as células e providenciarmos para que o computador faça isso automaticamente. Que ele transforme cada nota abaixo de 6 na cor vermelha e cada nota maior ou igual a 6 na cor azul. Para isso, vamos selecionar todas as notas de todos os alunos e vamos aqui no botão de cor, voltar para a cor preta. Em seguida, aproveitamos as 3 colunas e todas as 5 células de cada uma selecionadas e vamos aprender agora a fazer a formatação condicional. Como o próprio nome diz, é uma formatação que vai seguir determinada condição, que é o caso que queremos. Clique nesse botão. No menu suspenso que aparecer, vá para Nova Regra. Na janela seguinte, fique com essa segunda opção,
formatar apenas células que contenham. O valor que queremos para a célula é um valor menor do que 6, então não vamos ficar com esse está entre. Vamos ficar com um valor é menor do que, veja, queremos um valor da célula, esse valor tem que ser menor do que, agora é só digitar o valor 6. Se o valor da célula é menor do que 6, a formatação irá acontecer. Para isso, clicamos no botão formatar e na página seguinte, onde está a fonte, vamos escolher a cor vermelha. Então, repare que tomamos a seguinte definição. Vamos clicar no OK para entender melhor. O que nós fizemos? Valor da célula foi estabelecido para menor do que 6. Clicamos no botão formatar e na aba fonte escolhemos a cor vermelha. Isso quer dizer que toda vez que a célula, seja ela qual for, tiver valor menor do que 6, será convertida para a cor vermelha, automaticamente. Veja o resultado. Apenas a nota do Saci Pererê, que foi alterada de 2,5 para 6,5, está em negrito. Ou melhor dizendo, está na cor preta. Se voltarmos para a nota anterior, ela automaticamente é convertida para a cor vermelha, exatamente como queríamos antes. Voltamos a selecionar o bloco com as 3 notas de todos os alunos. Novamente, vamos para formatação condicional e no menu, nova regra. O mesmo caminho que fizemos anteriormente. Repetindo, botão formatação condicional, no menu que aparece nova regra e nessa janela da nova regra, a segunda opção, formatar apenas células que contenham. Queremos agora um outro valor para a célula. O valor para a célula deve ser agora maior ou igual a, nesse caso, 6. Repare que a regra será a seguinte: o valor da célula tem que ser maior ou igual a 6 para que a formatação aconteça. A formatação será, no bloco ou na guia fonte, a cor azul. Então, todas as notas que tiverem valor maior ou igual a 6, valor da célula maior ou igual a 6, irão ficar na cor azul. Clicando num espaço em branco, percebemos o resultado que queríamos. Todas as notas abaixo de 6 estão na cor vermelha. Todas as notas maior ou igual a 6 estão na cor azul. Vamos repetir o mesmo para o bloco média, da seguinte maneira. Selecionamos toda a coluna que tem só as notas dos 5 alunos, menos o título, somente as notas. Vamos para formatação condicional. Novamente escolhemos nova regra. E na janela seguinte, formatar apenas células que contenham. Já sabemos que o valor da célula será, primeiro, menor do que, vamos formatar as médias, cujo valor seja menor do que 6. E vamos aplicar formatação de fonte na cor vermelha. Repetindo, formatação de fonte na cor vermelha para as células que tiverem valor menor do que 6. Veja que as 2 notas que estavam abaixo de 6 ficaram na cor vermelha. Para obter a cor azul, voltamos ao formatação condicional, na guia nova regra, na aba que se abrirá em seguida,
formatar apenas células que contenham. O valor da célula agora, para a cor azul, deve ser um valor maior ou igual a 6. Menor que 6 na cor vermelha, maior ou igual a 6, vamos formatar a fonte para que ela fique na cor azul. Vejam, células com valor maior ou igual a 6, cor azul. Ok. Veja que o resultado já está obtido. Por ser média, podemos destacar essa coluna utilizando um negrito, para que ela chame mais atenção. Precisamos ainda fornecer o resultado quanto às notas desses alunos. Vamos supor a seguinte situação. Se a média for maior ou igual a 6, o aluno estará aprovado. Por outro lado, se a média for menor do que 6, estará retido. Observe que queremos tomar uma decisão e essa decisão a ser tomada depende da condição se. Mais uma vez, queremos tomar uma decisão com base na média de cada aluno. E essa decisão é tomada com a condicional se. Se a média for maior ou igual a 6, ele estará aprovado. Se a média for menor do que 6, estará retido. Vamos usar a coluna I para fazermos um rascunho dos possíveis resultados. O primeiro aluno estaria aprovado, o segundo retido, o terceiro e o quarto aprovado. Veja que quando iniciamos a digitação, por ter uma palavra já com essa letra inicial, ele sugere a frase. Vamos aceitar porque é a que nós queremos. Basta pressionar Enter, sem precisar terminar a digitação. E retido, ele também sugere Enter para aproveitar. Então ficaria assim, o primeiro, o terceiro e o quarto alunos com resultado aprovado. O segundo e o quinto com resultado retido. Procedendo dessa forma, vamos tornar isso automático no computador. Para isso, vamos expandir um pouco mais a largura da coluna H, digitarmos no cabeçalho dessa coluna situação. Completamos a formatação e agora vamos fazer esse resultado sair de modo automático. Igual toda vez que quisermos passar um comando para o computador. O comando tem por base a tomada de decisão se. Neste momento, ele pede qual é o teste lógico que deve ser feito. O teste lógico é esse: verificar se a média é maior ou igual a 6. Lembre-se que a média está aqui, na G4. Então, clicando nessa célula, nós já temos passado para ele a informação de que é a média o objeto principal dessa decisão. Só precisamos informar para ele que a média passada tem que ser maior ou igual a 6, o que faremos com a digitação do caractere maior seguido do caractere igual. Essa informação será lida pelo computador da seguinte forma: G4, a média, maior ou igual a, e em seguida digitamos o 6. Repare que o teste lógico já está completo. Estamos pedindo para ele verificar se a média é maior ou igual a 6. Se o teste for concluído como verdadeiro, eu preciso dar um resultado. Então, neste momento, preciso pular do teste lógico para a resposta caso o valor seja verdadeiro.
Para fazer isso, observe que existe nessa posição ponto e vírgula. Foi só digitar ponto e vírgula que caímos no comando do valor verdadeiro. Isso significa se o teste lógico está exatamente do jeito que eu penso, média maior ou igual a 6, penso ou espero, a resposta tem que ser aprovado. Essa resposta, por ser um texto, precisa estar dentro de aspas. Então, aprovado. Cuidado com a digitação, porque tudo que estiver entre aspas será exibido da forma como foi digitado. Não haverá correções nem sugestão de correção por parte do programa. Para mudar para a resposta caso o valor seja falso, digitamos um outro ponto e vírgula. E já caímos na opção caso a informação seja falsa. Então eu não preciso usar dois comandos se. Basta um único comando, pois se a média for maior ou igual a 6, o resultado a ser exibido é aprovado. Já sabemos que se ela não for maior que 6, o resultado é retido. Também entre aspas e fechamos parênteses. Observe que o computador interpretará essa tomada de decisão da seguinte maneira: se a média da aluna Emília for maior ou igual a 6, ela estará aprovada. Então, porque o teste é verdadeiro. Se a nota dela, ou a média, melhor dizendo, for menor do que 6, então o teste fracassou. Então a resposta será dada pelo bloco falso. Aqui, se for verdade, aqui, se for falso. Se dermos Enter, a palavra provado deverá aparecer. Exatamente o que aconteceu. Repara que já temos o que esperamos aqui. Para isso, basta agora completar a formatação, centralizando o resultado e colocando borda. Podemos redimensionar a largura dessa coluna, agora encurtando um pouco mais o seu tamanho. Para ver as demais células com resultado semelhante, basta usar a alça de preenchimento. Alça clicada e arrastada para baixo, repete o resultado nas demais situações. Só que em cada linha o computador fará a análise da média de cada aluno. Aqui o Saci está retido porque é uma média inferior. Veja o que nós falamos minutos atrás. Se a célula G5 tem um valor maior que 6, então ele é aprovado. Se não, ele é retido. Então esse primeiro bloco é utilizado como resposta se o teste anterior for verdadeiro. O segundo é utilizado sempre que o teste é falso. No caso do Saci, a expressão ficou falsa. Por que ficou falsa? A média em G5 não é maior ou igual a 6. Por isso, ao invés de exibir o aprovado, ele exibiu retido. A mesma coisa aqui com Dona Benta. Como a média de Dona Benta não é maior ou igual a 6, ao invés de exibir aprovado, exibe-se retido. Então, repetindo, quando se passa uma informação para o computador testar, se essa informação for verdadeira, ele exibe o que está imediatamente no primeiro bloco. Se a informação for falsa, ele exibe exatamente o que está no segundo bloco. Num outro momento, voltaremos a estudar mais a função se, com outras tomadas de decisões, inclusive uma dependendo de outra. Vamos apagar essa última coluna e vamos observar o seguinte: cada vez que eu alterar a nota de qualquer aluno, como a da Emília nesse momento, vai alterar a soma, a média e o resultado, os três automaticamente. Faremos isso reduzindo essa nota 9 para 1.
Veja que a soma se alterou, a média também alterou e o resultado também. E mais, a cor azul ficou vermelha. Observe esses dois valores, se for o caso, pause o vídeo e anote-os. Na sequência, volte o valor para 9. Repare que enquanto você só digita e o cursor permanece piscando, não houve alteração nenhuma. Inclusive, a cor ainda é vermelha. Mas assim que você pressionar Enter, ou seja, der a entrada do valor, tudo será alterado. A cor volta para azul, por se tratar de uma nota maior que 6. A soma alterou para mais, a média e o resultado. Bom, ficamos aqui com todo o conteúdo visto da segunda aula de Excel 2010, primeiras formatações. Nessa aula de número 2, vimos os comandos. Conte-se para fazer a contagem de uma quantidade de elementos pré-definido, que no caso aqui foi a contagem das faltas. Aprendemos a lidar um pouco com porcentagem, primeiro calculando o percentual de porcentagem que cada candidato teve durante as 11 aulas, inclusive formatando esse tipo de número. Em boletins de nota, acrescentamos mais essa coluna, onde automaticamente o programa dá o resultado, dependendo da média do aluno, de maneira automática, sem precisar de nossa digitação. Também fizemos a formatação condicional das notas dos alunos. Notas em azul para médias maiores ou igual a 6 e notas na cor vermelha para valores menor que 6. Um forte abraço e até a aula de número 3.